Pois bem, galera, bom dia para todos. Espero que vocês tenham aí uma ótima semana, certo? Vou lembrar para vocês o seguinte, que a gente já está entrando na reta final da parte de revisão, ok? A gente ainda tem mais essa semana e a segunda-feira que vem, ok? E que na quinta e sexta-feira da semana que vem vocês vão fazer um simulado sobre essa matéria, correto? Já foi mandado no grupo e tudo mais. Então, só para vocês já irem adiantando e vai ser tranquilo, né? Só umas questõezinhas de marcar e tudo mais, só para ter certeza que ficou bem claro. Mas a gente vai estudar esses três assuntos, ok? Iluminismo, Revolução Americana e Revolução Francesa, que é a que a gente começa justamente hoje, certo? Na segunda-feira passada, nós terminamos, né, a discussão sobre os Estados Unidos, como é que como é que a independência dos Estados Unidos ela foi marcante. E por quê? O que estava envolvido? Primeiro, o início daquele pensamento iluminista de um povo que exige muita justiça, certo? A população cada vez mais ligada nessa questão de que não vão aceitar um monte de ordem, né? Um monte de regra, um monte de obrigação, sem, sem discutir, um monte de regras sem discutir, sem, sem serem questionadas. E dá um exemplo de um primeiro país, né, que se torna livre disso. Ou seja, teve imposição, né? Teve obrigação de seguir tudo que um outro grupo manda, tudo que um outro grupo, no caso a Inglaterra, né, abusava do poder, a justiça sempre beneficiando somente um grupo. Todos os direitos iam para a Inglaterra e o povo dos Estados Unidos só era cobrado, sacou? Essa situação toda, ela gerou uma revolta tão grande que isso se torna a guerra de independência dos Estados Unidos. Mostrei para vocês o finalzinho do nosso vídeo, foi aquela batalha, não foi? Para vocês entenderem como é que a guerra funcionava. E aí, galera, o que eu queria que vocês entendessem? Vocês lembram que a gente dividiu em duas partes? A primeira foi como era a maneira tradicional, né? Que são os soldados um de frente para o outro e tudo mais. E naquele modelo, a Inglaterra ela não perdia. Aí vocês viram a segunda parte do vídeo, que o cara luta quase sozinho contra um batalhão muito menorzinho? Vocês lembram dessa parte? Mais sanguinária, né? E tudo mais. Mas o lance é, usando aquela estratégia, os soldados dos Estados Unidos, que imagina, aquilo ali que a gente viu foi um bom soldado usando aquela estratégia, né? De atacar escondido, de pegar de surpresa. Imagina o povo dos Estados Unidos inteiro, né? Praticamente todos os soldados agindo dessa forma, atacando a Inglaterra escondido, atacando a Inglaterra de surpresa, fazendo ataque de noite, sacou? E aí o que é legal? Que os Estados Unidos, como eles estão defendendo o seu lar, né? Eles sabem como é que aquele território funciona. Eles sabem aonde as estradas levam, eles sabem aonde dá para esconder, eles sabem onde pode fazer emboscada. Então eles têm essa vantagem. No final das contas, essa guerra vai ficando tão cara, mas tão cara. E aí olha a ironia. O objetivo da Inglaterra é ganhar dinheiro com os Estados Unidos, certo? O objetivo da Inglaterra com essa batalha toda sempre foi voltar a ter dinheiro, porque ela gastou dinheiro demais em uma outra guerra, que a gente vai precisar discutir ela agora. Certo? Olha isso, se liga, se liga, se liga, se liga. Lembrando que a Inglaterra
só está aumentando os impostos, ela só está cobrando mais, ela só está fazendo essas exigências aos Estados Unidos, porque a Inglaterra vinha de uma outra guerra, que a gente vai chamar de Guerra dos 7 Anos, certo? Não precisa se preocupar com os nomes, não, mas eu só queria que vocês sacassem esse motivo, certo? Por quê? Por quê? Por quê? Porque na Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra disputa contra a França. Olha isso. E a Inglaterra ganha da França. Só que essa guerra, galera, ela é tão gastosa, né? Ela é tão custosa, ela é tão cara, que a Inglaterra, mesmo ganhando, né, mesmo sendo vitoriosa, ela ficou no prejuízo. Sacou? E esse prejuízo obrigou a Inglaterra a cobrar os impostos, a aumentar os impostos dos Estados Unidos. E é aí que a revolução funciona. Certo? E por que essa matéria ela é importante para a gente? Né? Vamos pensar o seguinte, Pedro, mas olha só, não estou entendendo, tio, não estou entendendo por que a gente tem que estudar um negócio desse uma hora dessa da manhã, 8 horas da manhã, saca? Por que a gente está aqui? Né? Por que isso daqui é importante a gente aprender? Por quê, velho? Olha só, um país em crise, Inglaterra em crise, o país Inglaterra sem dinheiro, o país Inglaterra resolve cobrar de quem? De quem é mais pobre, certo? Então, todas as vezes que um país está em crise, o grupo que tem mais riqueza, prestem atenção porque eu quero que vocês façam esse link, hein? É aí que está o detalhe, aqui que é a importância disso na aula, olha só. Todas as vezes que um país está em crise, quem governa, quem manda, quem tem privilégio, quem é muito rico, não quer pagar a conta. E aí vai cobrar essa conta de quem? Do povo. Aí vocês entendem que o Kathleen, presta atenção, se liga, se liga, se liga. Acaba o cafezinho aí. Isso. Pronto. Tá ouvindo? Ó, presta atenção. Na hora de pagar a conta de um país que está em crise, é justo aumentar imposto do povo, que é justamente quem está em crise? Quem mais está sofrendo com a crise? Não. Sacaram? Esse é o detalhe que eu queria que vocês esse é o detalhe que eu queria que vocês entendessem. Por quê? Por que é importante a gente aprender sobre o caso da Inglaterra e aí daqui a pouquinho a gente vai entrar na França, certo? O caso dos Estados Unidos. Porque na real, galera, o que nós, Brasil, estamos passando é isso. Saca? Vocês concordam que o coronavírus ele aumentou a nossa crise do povo brasileiro? Que tem um monte de gente que perdeu emprego, que tem um monte de gente que está com salário atrasado, que tem um monte de gente que não está conseguindo pagar mais as contas, que está passando uma dificuldade imensa. E aí, quem tem muito dinheiro quer continuar tendo muito dinheiro, quer continuar tendo tudo e não mudar a vida. Aí, olha só, no meio de uma crise, ao invés da gente cortar gasto de político, ao invés dos grandes empresários serem cobrados, já que eles têm tanto dinheiro e está sobrando muito, por que o Estado não vai cobrar lá de cima? Né? Por que quem tem que pagar essa conta é a população mais pobre, são os trabalhadores, são os donos de comércio, sacou? Aí, galera, o que é o detalhe? Para continuar tudo funcionando normal, o país, o Estado, né, o presidente, os deputados, os políticos vão lá e começam a cobrar mais dinheiro para o povo pagar, saca? Aí qual que é o problema? O cara que tem uma lojinha de sapato no centro da cidade tem que fechar. Por quê? Porque não tem mais dinheiro. O cara que tem uma lanchonete tem que fechar. Por quê? Porque não aguenta mais pagar. O cara que tem uma padaria, o outro que é funcionário, todo mundo vai sendo demitido porque não consegue pagar. Aí por que os grandes industriais bilionários não mudam nada? Porque eles estão pegando esse dinheiro do Estado, certo?
Por que que para a vida do político não muda nada? Porque os próprios políticos estão lá e no meio da crise estão aumentando o próprio salário. Aí percebe como é que não é justo para a gente hoje, já que estamos em crise, a gente pagar essa conta? A mesma coisa, galera, acontece nessa Inglaterra, em relação aos Estados Unidos. Olha só, na hora que os ingleses... Não, os ingleses... Opa! Falhou. Nossa senhora. Gostei. Travando. Se liga. Na hora que a Inglaterra está em crise e ela não quer diminuir o que ela tem, não. Já que eu estou em crise, o que eu vou fazer? Eu vou cortar gasto ali, eu vou cortar esse excesso. Quem tem muito dinheiro e não vai faltar, certo? Está lá com os dinheiro parados, donos de bancos, donos de indústria, donos de grandes empresas, que não vão morrer de fome, certo? Pode pagar um pouquinho mais agora, sacou? Por quê? Justamente para o nosso povo não passar necessidade, certo? Já que todo mundo é um país, não é, o discurso não é sempre esse, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem que ajudar. Não, maluco, tem gente que tá remando contra, saca? Tá vendo o povo afogar e continua lá bebendo champanhe e vendo os outros morrer afogados. Enfim, o lance é o que a Inglaterra passou em relação aos Estados Unidos foi isso. Tentaram cobrar a conta de um povo que não quis pagar porque não achou aquilo justo, certo? Não achou justo a situação de somente eles, os vulneráveis, né? Somente eles, os colonos, os trabalhadores, quem sustentam, terem que aumentar os seus impostos e pagar essa crise. O jeito deles responderem a essas medidas é fazendo uma revolução, se negando a cumprir aquilo, certo? Se negando a obedecer aquela regra. Qual é a regra? Que vocês vão ter que pagar. Aí é a hora que a galera usou o pensamento iluminista. De que eles têm direito, de que não é justo, de que se todo mundo está no mesmo barco, se todo mundo está no mesmo país, todo mundo paga a conta igual. Ninguém tem que ter privilégio. Sacou? E aí, esse exemplo dos Estados Unidos, de terem se negado, do povo dos Estados Unidos, terem lutado para poder conquistar a sua independência, vai ser um dos maiores exemplos para todo o continente americano. Depois a gente vai voltar a estudar isso quando vocês pegarem as apostilas de vocês, certo? Mas vocês vão ver que essa notícia dos Estados Unidos, ela vai chegar aqui no Brasil, sacou? Vocês já ouviram falar na Inconfidência Mineira? Tiradentes, certo? O Tiradentes é um dos... Não, nunca ouviu, Kathleen? Tiradentes já, né? Tem um feriado de Tiradentes, isso. A gente vai estudar o porquê dele. Por que a gente comemora 21 de abril, dia bacana, tal, feriado, vai pra escola, vai jogar bola, Vitão? Por que a gente comemora o 21 de abril, sacou? Tem um porquê. Aí, só para adiantar para vocês, olha que doido. O movimento da Inconfidência Mineira é quando os mineiros resolvem fazer a mesma coisa que a Inglaterra fez. Que Inglaterra, que os Estados Unidos, de ficar independente. Só que aqui dá errado, sacou? Aqui vai rolar uma traição, é todo uma tristeza danada. Mas o lance é, abusou, cobrou demais, não foi justo, o povo tem que questionar, certo? Isso aí pode acontecer há 200 anos atrás, isso pode acontecer hoje, sacou? Estão vendo aí que o governo está mandando mal, estão vendo que a prefeitura está mandando mal, que os políticos estão mandando mal. A gente sempre tem que questionar, porque o povo não tem que pagar essa conta sozinho, certo? Ou ela é dividida para todo mundo, ou então ninguém paga. Sacou? Né? Show de bola. Imagina se na volta às aulas, certo? Vocês lá no 9º ano, segunda-feira, primeiro horário, 9º ano, todo mundo vai estar no 9º ano, espero, né? Tem 3 boca aberta aí, ó.
Ó, quem tem parede desenhada no quarto, que não abre câmera, né? Essas coisas. Vitão, dá uma conferida aí para ver se você vai chegar no nono ano. Quem mexe com magia de bruxaria, uns trem desse aí. Quem tá deitado aí, ó, o Stefano, fica ativa, viu, menino? Tô ouvindo. Nossa, só as remelas no Eu, olho. eu não tô deitada, tá? Eu não tô deitada. Não, Estou sentada. ô, Manu, não adianta abrir a câmera com essa. Abrir a câmera assistindo do celular deitado, não, filho. Ó, olha lá, ainda matou um animal para fazer essa coxa. Me mata um leopardo inteiro ainda, animal em extinção maravilhoso. Ô, boca aberta. Nossa senhora. Isso aí não chega no nono ano. Isso aí não chega no nono ano. Mas enfim, presta atenção. Presta atenção. Enfim. Suponhamos que quando a gente for começar o nono ano que vem, aula presencial 100% da turma na escola, pá, vai rolar aquele cafezão da manhã maravilhoso que vocês vão fazer para o primeiro horário, é meu, né, tal. Vocês vão fazer um café maravilhoso para aula da Simone. Né, Ana Júlia? E não me olha com essa cara Exatamente, exatamente. Fazer aula, café para comemorar a volta de matemática, pelo amor de Deus, né, galera? Me ajuda. Aí vocês estão implorando muito ponto. Enfim. Aí imagina que na hora desse cafezão maravilhoso, certo? Que vocês vão fazer na minha aula, eu exijo, ó, presta atenção, exijo pão de queijo, coxinha, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, bolo brigadeiro, bolo granulado, certo? Pudim, torta, salame de peito de peru. E aí na hora da gente dividir a conta para todo mundo, eu pego e falo o seguinte, ó, galera, vocês estão fazendo café aí para mim, eu não vou pagar, não. Né? Vocês se virem para pagar, mas, ó, detalhe, né? Eu vou ser o que mais vou poder comer. É justo um negócio desse? Saca? É correto? Então, Pedro, se você fizer todas as comidas que você tá pedindo, aí fica um pouco mais correto. Mas ainda já tá ruim que você não tá compartilhando com os coleguinhas. Sacou? Mas aí... O Vitão, que você sacasse. O problema não é a gente exigir e a gente discutir para colocar um monte de comida bacana e boa. O negócio é na hora de pagar a conta, que ficou caro, certo? Se eu não pagar essa conta, todo mundo tem que pagar a minha parte. E aí a vida de todo mundo fica mais cara. Sacou? Ah, mas é só um pouquinho. Pô, mas é só um pouquinho? Aí o que eu faço? Eu vou lá e chamo a Simone para tomar um café maravilhoso com a gente. Coitado, ela também tem uma alegria na vida, né? E tal. Coitado, já é professor de matemática, às vezes precisa, né, de um trem bom na vida dela. Aí chama ela para compartilhar o café com a gente. Mas como ela está sendo minha convidada, Vitão, não vai pagar. Certo? Opa, a Angelita é maravilhosa. Vou chamar a Angelita também, mas também é minha convidada, não vai pagar. Sacou? Ô, Josi, vocês gostam da Josi maravilhosa. Ciência, biologia, química, física, literatura, história, dá aula de tudo que é mulher. Certo? Pode vir. Aí no final das contas, tem um monte de gente lá que não vai pagar isso e vocês pagaram. E vão comer mais que todo mundo, porque tem uma galera ali que é gulosa. Sacou? Aí, quanto mais as pessoas comerem, menos vocês vão comer e mais vocês vão ter que pagar. Sacou como é que isso daí não é justo? Não é justo. Ah, mas às vezes pode, é um brinde que a gente está fazendo, é um presente que a gente está dando. Então, mas imagina isso sempre. Sacou? Não é justo. Então, esse é o grande exemplo do que os Estados Unidos eles vão fazer. E isso vai inspirar o Brasil, isso vai inspirar o México, isso vai inspirar a Argentina, isso vai inspirar o Chile, o Equador. Todos esses países do continente vão olhar para o caso dos Estados Unidos e falar o seguinte, mano, pronto. Isso significa que se o meu dono, o país que é o meu dono, abusar das ordens, eu posso me rebelar, né? Eu posso ir contra, eu posso questionar, eu posso debater isso tudo. Os Estados Unidos mostraram que sim, certo? E esse é o grande exemplo dessa independência. Aí, para a gente já começar a aula de hoje, eu já vou entrar nesse assunto no nosso próximo horário, acho que é o quinto, não é? Acho que é o último horário de vocês. Até lá, dona Emanuele. Espero que você esteja prestando atenção na aula e não esse dog aí, viu?
Ele tá mais ligado na aula que você. Nossa senhora, olha lá o zoinho do bicho. Agora foi só falar que ele parou de prestar atenção. Podia dar uma lambida na boca, essa aula tá sendo gravada. Podia dar uma lambida na boca da menina ali. Nossa senhora, enfim. Se liga. O que eu queria que vocês sacassem? Esse tipo de manifestação, esse tipo de questionamento, galera, ele não acontece somente no continente americano. A França, que a gente vai estudar hoje, que a gente volta a revisar hoje, ela se torna um outro grande exemplo de uma mudança dessa. Por quê? Porque do mesmo jeito que existe um abuso, do mesmo jeito que a Inglaterra abusava do povo dos Estados Unidos, dentro do país França, acontece a mesma coisa. Existe um grupo que é muito privilegiado, que não paga nada, que é dono de toda a riqueza do país, e na hora que a conta chega, eles não compartilham disso. Ou seja, é quem mais ganha dinheiro e é quem menos paga. E aí todo prejuízo, todo trabalho, todo imposto, todas as regras são feitas somente para punir o povo, para punir o comerciante, para punir o industrial, para punir, não é nem para... A palavra é justamente essa, punição, certo? O rei gasta horrores, né? A nobreza come super bem, a nobreza vive no luxo, vive em palácios, em castelos, e viagens maravilhosas, só nunca passou fome e continua usando isso tudo, continua tendo isso tudo. Enquanto isso, a crise da França só aumenta. E quanto mais a crise aumenta, mais complicada fica a vida de toda a população. Mas, Pedro, por que a crise na França aumenta? Primeiro, olha aí o detalhe. Por quê? Porque a França entra em guerra com a Inglaterra. Olha, aí que eu queria que vocês sacassem. Sabe a tal da Guerra dos 7 Anos? Ela vai ser considerada a origem de duas grandes revoluções no mundo. A Revolução Americana, que é os Estados Unidos, de um lado, e a Revolução Francesa, que é o caso que a gente vai rever hoje na França. Por quê? O que essas duas coisas têm em comum? A mesma guerra. Olha só, Inglaterra e França disputaram por 7 anos, uma guerra que durou 7 anos. 7 anos de guerra, galera, é muita coisa. A Inglaterra ganha, olha isso, presta atenção. A Inglaterra que ganhou a guerra ficou tão arrasada, mas ficou tão quebrada, que ela teve que cobrar mais impostos dos Estados Unidos. E foi isso que gerou a Revolução Americana. Aí imagina, se o país que ganhou a guerra ele está praticamente falido, o que acontece com o país que perdeu a guerra? Sacou? Se para quem ganhou mal tá se levantando, para quem perdeu, ô Cat, lá avisa aí que pode apagar a luz não, menino. Nossa senhora. Minha mãe tá ficando doida. Dá o grito e fala assim, ô mãe, tá lá, tava ali de raciocínio, tava escrevendo aqui, pá, apagar a luz da coitada. Nossa senhora, aí tem gente aprender não, já é boca aberta lá, qualquer coisinha ela perde o raciocínio. No escuro, a gente tá falando do iluminismo, gente, a gente tá falando da iluminação. Você ter luz do pensamento. Não pode apagar a luz de jeito nenhum. Certo? Então, presta atenção. Para finalizar, a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Certo? Se a Inglaterra foi o país que ficou falido, ganhou a guerra e ficou falido, cobrou dos Estados Unidos, a França vai ser muito pior. Por quê? Porque eles perderam. Sacou? E na hora que a França perde essa guerra, eles vão precisar recuperar e vão pegar o dinheiro cobrando mais do povo. Sacou? Enquanto isso, a nobreza, o rei, o alto clero vivem no luxo extremo e não querem diminuir isso. Beleza? Moçadix, daqui a pouquinho a gente volta então para pegarmos aí
como é que a França vai colocar fogo no país inteiro. Beleza? Até aí, tranquilíssimos? Show de bola, né? Ótimo, 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 ótimo. Perfeito, meus queridos. Até logo. Daqui a pouquinho a gente volta com todo mundo fora da cama, com luz acesa, tá?